Oi, bom dia, aqui é o Rafael Souza da Faz Saúde com mais um vídeo com sacadas e dicas, orientações para quem tem problema na coluna ou quem tem interesse nesse assunto. Como eu prometi, o vídeo de hoje vai ser dedicado às mulheres, ao Outubro Rosa. Nós falaremos da relação do uso de sapatos com dor lombar. Uma questão, hoje vocês vão querer me esganar, a mulherada vai querer me esganar com o que eu vou falar hoje. Mas tem uma relação muito próxima, muito ligada em relação ao uso de sapato com a dor. O que eu quero tentar com esse vídeo é provocar um novo olhar para você em relação aos sapatos que você gosta de usar e ao problema na coluna. As dores causadas por calçados, dores na coluna lombar causadas por calçados, elas sempre vão piorar. Isso é uma tendência, tá? É fato. Então o vídeo de hoje é uma tentativa de te conscientizar para os sapatos que você deve evitar usar ou não usar no seu dia a dia. É óbvio que é muito difícil chegar para uma mulher e falar para ela não usar um salto alto ou um outro sapato que ela goste, porque isso vai causar dor. Mas o ideal é que tenha um bom senso, um equilíbrio nessa questão do uso do sapato. A gente vai ver isso agora. Bom, em média, a mulher dá cerca de 5.200 passos num dia, tá? No dia normal, a média. E o homem em torno de 7.200. Então, cada passo que você dá é uma oportunidade para você se livrar do seu problema na coluna ou amenizar esse problema, ou então para agravar ou intensificar ainda mais esse sintoma. Então, a questão é saber escolher dentre os sapatos que são bonitos, atrativos para você, aqueles que vão repercutir menos na sua lombar ou então até evitar um problema. Bom, para começar a notícia ruim para vocês, vamos iniciar com salto alto. Eu estou mostrando aqui um salto em forma de bota, tá? Mas isso também serve para aquele salto fininho que as mulheres gostam de usar. O salto alto é um problema sério para a coluna lombar. Por quê? Porque quando você mantém o pé nessa posição inclinada, com a projeção toda da carga nessa região anterior, frontal do pé, você obriga, primeiro, os seus joelhos a ficarem um pouco fletidos, por conta da posição dos pés inclinados. Então, o joelho ele tem que se manter um pouco fletido. O quadríceps, que é esse músculo da coxa, esse músculo da frente da coxa, ele tem que trabalhar muito mais para manter esse joelho aí estável, para ele não dobrar, para ele não flexionar totalmente. Então ele trabalha muito mais. E esse ângulo lombopélvico que nós já vimos, ele aumenta, o ângulo ele diminui, a inclinação. Por quê? Como o pé está inclinado, o joelho flete, ele joga essa pelve para trás. Então a coluna ela fica muito mais curvada, aquela lordose, aquela lombar, aquela curvatura da coluna lombar, ela fica muito mais acentuada. E isso, se nós contarmos a quantidade de passos que uma mulher dá num dia, obviamente vai causar um estresse muito grande nessa estrutura, Na verdade, toda a alteração biomecânica que acontece nos membros inferiores por conta do salto alto, elas vão refletir totalmente na coluna lombar. Então, isso realmente repercute muito mal na coluna. Isso não só para mulheres, homens também. Porque no Rio de Janeiro não é muito comum isso, mas se você for para o interior do Brasil, muitos homens têm o costume de usar aquela bota tipo cowboy. E isso também gera o mesmo desequilíbrio no homem. Isso não é uma coisa somente ligada às mulheres, não. Os homens também sofrem com dor lombar por conta dessas botas tipo cowboy. Mas como é que eu vou falar para você não usar o salto alto? É impossível isso. A sugestão que eu dou é a seguinte. Procure, se você trabalha num ambiente que tem que usar salto,
procure ir para o trabalho, se deslocar para o trabalho com outro calçado, né? Um calçado com um salto mais baixo, de 1 polegada. Então, assim, se além do uso do salto de 1 polegada, que é o salto pequenininho, para se deslocar para o seu trabalho, se você tiver a possibilidade, se trabalha em escritório, obviamente, durante o período que você está trabalhando, sentado à mesa, você puder tirar o salto alto, é ideal, tá? Para você manter o menor tempo possível o pé angulado para provocar o desequilíbrio muscular que vai repercutir na coluna lombar, obviamente. Agora, e aquelas que não tem jeito, aquelas que precisam se manter a maior parte do dia com salto alto, devido às convenções no trabalho, ambiente de trabalho, essas vão ter que fazer um fortalecimento muito maior da coluna lombar, obviamente de alongamento de membro inferior, para poder compensar todo o transtorno que o salto alto vai gerar no corpo da mulher. Então, não nesse vídeo, no próximo nós faremos um vídeo específico para exercícios para compensar esses desequilíbrios causados pelo salto alto. Outro sapato alto que traz problema para a coluna lombar na mulher são aqueles tamancos com a sola muito alta, muito grossa, onde você também aumenta a lordose lombar e altera o padrão de marcha, né? Você não consegue distribuir adequadamente a carga durante o caminhar, né? Tem várias fases de apoio do pé, então você atropela essas fases e aí causa também repercute muita dor na coluna lombar. Bom, o segundo erro que as mulheres cometem quando começam a ter problema com salto alto é cair direto para um sapato desse tipo, sapatilha, né? O famoso sapatinho baixo, rasteirinho. Esse sapato também traz um problema grande para a coluna. Por quê? Porque primeiro que ele não tem apoio adequado para os pés. Então é comprovado cientificamente em laboratório, teste de laboratório, que a sapatilha ela causa um impacto 25% maior do que o salto alto no pé da mulher. E esse impacto, se nós pensarmos na quantidade de passos que a mulher dá num dia, ele se reflete no martelo milhares de vezes atingindo a coluna lombar. Então isso obviamente vai causar dor e desequilíbrio nessa estrutura. Então esse tipo de sapato, e a mulher que tem dor na lombar sabe do que eu estou falando, esse sapato rasteirinho, a mulher que vai fazer um passeio, vai andar por longas distâncias, sabe que vai ter dor na lombar durante esse período, vai precisar sentar para dar uma aliviada na dor na lombar. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, a sapatilha também não é um sapato adequado para quem tem problema na coluna. O ideal porque assim, além do problema do impacto que a sapatilha causa, tem a questão da falta de apoio para a sola do pé. Isso obriga aquele arco plantar que existe no pé, ele começa a ser estressado, a ser desabado ali. Então toda aquela musculatura, tendão, tudo que é inerente àquela estrutura começa a sofrer estresse. Então, além da dor na coluna, a mulher começa a ter também a famosa fascite plantar, aquela queimação na sola dos pés, dor no tendão do calcâneo, sentir a panturrilha também queimando. Então, são repercussões que esse tipo de sapato causa. O ideal é que a mulher que gosta ou que vai usar a sapatilha, escolha uma sapatilha, primeiro, que tenha algum tipo de salto, como essa aqui, e que dentro da sapatilha você perceba que existe uma palmilha que tem como se fosse uma almofadinha mesmo com o arco plantar, para manter esse arco íntegro. Tá? Então não é aconselhável sapato reto, baixo reto, porque também traz tanto problema quanto o salto alto.
Outro tipo de calçado que também não é bom para a coluna lombar são os chamados toning shoes, ou esses sapatos de tonificação, ou sapatos que são muito usados na parte esportiva, né? Principalmente aqueles com sistema de molas, como esse aqui, né? Um exemplo. Eu não estou citando marca específica, eu estou mostrando só o modelo do sapato que eu estou falando. Mas esses sapatos que geram uma grande instabilidade no pé, eles obrigam as articulações e musculatura a trabalharem muito mais para compensar essa instabilidade, né? Essa instabilidade ela é promovida para a tonificação da musculatura da perna, como se fosse aquela plataforma vibratória, como se você tivesse uma plataforma vibratória o dia inteiro. E isso obriga a tua musculatura a trabalhar além do normal e, obviamente, vai fatigar essa musculatura. Isso vai trazer também dano à coluna lombar. E lembrando que toda a repercussão de carga, de ação, lei de Newton, né? Ação e reação, que acontece no membro inferior, vai ser transferido à coluna lombar. Então, esses tênis que causam essa instabilidade, esse tipo de calçado, não é bom também para a mulher que sofre de dor na lombar, tá? É ideal que você, se você vai fazer alguma atividade física, você escolha um tênis mais firme, mais estável, obviamente com sistema de amortecimento, mas um tênis estável, que não provoque tanto desequilíbrio nas articulações, tá? Porque isso vai repercutir não só no tornozelo e joelho, em algum momento vai aparecer dor nessa região, mas também vai causar dano à coluna lombar. E agora, para arrasar de vez com vocês, o sapato mais casual, o tipo de calçado mais casual que as mulheres costumam usar e gostam de usar, principalmente num país desse com tantas praias, cachoeiras, é o famoso chinelinho. Esse aqui é o preferido de todo mundo a gente sabe que o número de vendas desse tipo de calçado aumentou muito nos últimos anos. Tem gente que até leva para fora do país esse tipo de calçado. Lembrando que eu também não estou falando de nenhuma marca específica, eu estou falando do tipo de calçado. Mas o chinelo, principalmente o chinelinho fino, ele traz primeiro a alteração de impacto na coluna, porque para você andar com o chinelo, obrigatoriamente você encurta a distância do seu passo, né? E outra questão em relação ao chinelo é que para você manter o chinelo preso aos pés enquanto caminha, na hora que você vai dar a passada, normalmente nós levantamos os nossos dedos para manter essa fivelazinha aqui presa ao pé, né? O chinelo preso ao pé. Nós levantamos os dedos para dar o passo. E quando você levanta os dedos, você tira a última fase de apoio, a fase que é chamada fase de impulsão na deambulação, na caminhada. Você elimina essa fase. Então, toda essa alteração é compensada no membro inferior, principalmente no quadril, na articulação do quadril, e a coluna vai pagar as favas dessa alteração de padrão de marcha normal, né? Então, um chinelo ele traz muito mais transtorno do que um tênis, né? Mas eu sei, eu vou ficar usando tênis o tempo todo. O tênis não combina com certas ocasiões ou situações. Eu entendo o questionamento de vocês. O que eu estou querendo mostrar é só a questão dos tipos de calçados que são mais usados e que podem trazer danos à sua coluna, né? As mulheres que sofrem de dor na coluna sabem que se for, por exemplo, for ao shopping de chinelinho e ficar andando bastante tempo, vai sentir dor na lombar. Vocês concordam comigo em relação a isso? Então é só uma questão de apresentar os calçados que trazem esse transtorno. Então, recapitulando,
as mulheres que têm dor na lombar, elas devem evitar alguns tipos de sapato, principalmente sapato de salto alto, sapatilhas baixas, retas, também devem ser evitadas. Os sapatos de tonificação, os tênis de tonificação, como eu mostrei, e os chinelos, tá? São sapatos que devem ser evitados o uso constante por mulheres que têm um problema lombar. Isso não significa que você tem que comprar sapatos ou calçados ridículos na seção ortopédica. É simplesmente que você procure sapatos que sejam mais flexíveis, que tenham um apoio maior para as solas dos pés, sapatos que tenham um salto baixo, né, com 1 polegada mais ou menos, para você não alterar tanto a angulação do seu pé e repercutir isso na coluna. Então, procurar alguns sapatos dentro de uma estética que você prefira, mas sapatos que realmente te ajudem no processo de dor na coluna, né? Outra questão é que o sapato ele tenha a flexibilidade para você aproveitar toda a fase de apoio e impulsão dos pés. Porque se essa fase for quebrada por um sapato com uma sola muito dura, onde parece que você está rodando em cima de uma bola com o pé reto, ou então está andando em cima de uma chapa muito rígida, isso vai trazer alteração biomecânica. Então, sempre procurar sapatos que sejam flexíveis, né? E não é exagero que eu vou falar, gente. Às vezes, a única coisa que você está precisando para parar de tomar remédio, ou evitar crises mais sérias, ou até estar na iminência de uma cirurgia, é justamente modificar o calçado que você tem usado, tá? O calçado ele tem muita influência na coluna lombar, muita. Então, a escolha é muito importante. Então, assim, existem no mercado várias opções de calçados bonitos, que combinem com o tipo de evento que você vá, mas que sejam realmente satisfatórios à sua coluna, né? Outra coisa que eu aconselho também às mulheres, que eu vejo isso, eu fui casado e, enfim, tenho irmã, mãe, e a gente vê as mulheres se iludindo ao comprar um sapato na loja, aquele sapato que está incomodando, não, o sapato vai ceder, ou então eu vou usar aquela fitinha de silicone no pé que vai amenizar. Gente, isso é ilusão, isso vai trazer problema para você. Então, na hora de escolher um sapato, na hora de comprar um sapato, procure perceber, parar com a questão da ilusão do consumismo, mas perceber realmente que esse sapato é flexível, ele proporciona uma marcha, uma caminhada confortável, porque isso vai trazer repercussão na lombar. Então, assim, hoje eu quis falar dos calçados, vocês hoje, essa semana, vão estar muito chateados comigo, mas foi uma homenagem que eu quis fazer à mulher. Na semana que vem eu vou fazer um vídeo específico para exercícios com os pés, né, com as pernas e para a coluna, para as pessoas que que gostem de usar alguns calçados que já estão sabendo que vão fazer mal ao lombar, mas que em situações vão ter que usar, festas, casamento, enfim, algum tipo de trabalho que tem aqui com uma roupa mais alinhada vai precisar usar. Então, exercícios para vocês compensarem esse transtorno que esse calçado vai fazer. Eu não passei esse exercício nesse vídeo, senão ficaria muito longo. Então, na semana que vem, peço desculpa aos homens, eu vou dedicar mais um fim de semana a elas para a gente abordar esses exercícios. Peço que vocês curtam aqui o vídeo, deixem o comentário, divulguem para amigas, para familiares, pessoas que vocês sabem que têm dor na coluna lombar e que provavelmente precisem dessa informação sobre o uso de calçado.
E não deixe de fazer a sua inscrição no canal. Basta clicar aqui na logo da Find, né? Nesse lado aqui, aliás. Basta clicar em cima que a sua inscrição é feita para receber a informação em primeira mão. E nos vemos na próxima semana. Até lá!